Existe um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. Através do olhar é que conseguimos perceber as emoções, a jovialidade. Infelizmente, com o passar dos anos, conforme o envelhecimento vai chegando, as pálpebras costumam cair. E como forma de recuperar o olhar, torná-lo mais jovem, existe um procedimento cirúrgico chamado blefaroplastia, que promete trazer resultados muito satisfatórios. Para nos contar os detalhes sobre esse procedimento, eu recebo o Dr. Thiago Bodanese, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanessa. Bem-vindo ao Ver Mais, para a gente falar mais uma vez de uma cirurgia que é acessível para o público e que para muita gente incomoda. Como que é a cirurgia na pálpebra dos olhos? Então, a cirurgia na pálpebra dos olhos, a gente remove esse excesso de pele na pálpebra superior, a cicatriz fica bem rente ao sulco, então quase imperceptível se você está de olho aberto. E na pálpebra inferior, quando tem excesso de pele, a gente tira o excesso de pele e a cicatriz fica rente aos cílios. E quando tem bolsas, que são aquelas bolinhas aqui, muitas vezes são 3 de cada lado, que dá aquele aspecto cansado, né? A gente remove também com essa pequena incisão. Mas importante, quando você é mais jovem e você tem as bolsas, a gente pode fazer uma incisão transconjuntival, sabe, Vanessa? Que não tem cicatriz visível. Ela fica dentro da lado conjuntiva. De dentro. Exatamente. Então é bem interessante esse procedimento. Então, por exemplo, quem for fazer, tem olheira ou tem esse aspecto cansado na parte de baixo aqui dos olhos, pode fazer só a parte de baixo e não tirar a pele em cima, ou geralmente quem faz na parte de cima também corrige embaixo? Geralmente quem faz a parte de cima também corrige embaixo, porque geralmente eles procuram com mais idade. Mas os pacientes jovens podem fazer só a parte de baixo ou só a parte de cima. Lembrando, não é uma questão de idade, pode ser genético. A gente tem pacientes jovens com 20 e poucos anos já, que já tem esse excesso de pele, essa pálpebra caída que precisa remover, porque muitas vezes vem no consultório, doutor, eu estou com essa queixa, eu estou com o olhar cansado. Importante, Vanessa, frisar que esse tipo de cirurgia, esse procedimento, é feito para qualquer idade e é feito por você. Você que está incomodado ou incomodado com esse problema, você que tem o direito de fazer esse tratamento. Você não precisa esperar muitas vezes 10, 20, 30 anos para fazer um procedimento que é relativamente simples. Envelhecer, ficar com mais marcas de expressão, né? Exatamente. E até muitas vezes, Vanessa, atrapalha a visão. Tem pacientes que têm muita pele. Então você vê que está atrapalhando o campo visual já. Já entra numa situação reparadora, não é nem só estética. E aí, por ser reparadora, é possível fazer via plano de saúde, por exemplo? Existe indicação de saúde para fazer essa cirurgia nas pálpebras? Existe sim. Quem tem plano de saúde muitas vezes pode até fazer pelo plano ou pegar reembolso, né? Eu não trabalho com plano de saúde. Muitas vezes os meus pacientes fazem o procedimento e depois conseguem um reembolso através do seu plano de saúde. Também é uma opção, né? A procura por esse procedimento é mais feita por homens ou mulheres, os dois? Na verdade, os dois, mas é o procedimento mais realizado da face. Então, de todas as cirurgias plásticas da face, é o procedimento mais procurado, gente, é tratar as pálpebras. Porque, como se falou no início, o olhar, a primeira coisa que você olha para uma pessoa são os olhos. E os olhos transmitem muitas coisas. E a transmissão do cansaço, do envelhecimento, isso traz um desconforto para o paciente. Muitas vezes, o paciente ouve dos amigos, do cônjuge, olha, você está com o olhar cansado, você está cansado. E muitas vezes o paciente não está, eu dormi a noite toda, não estou cansado. São sinais do envelhecimento, que nós chamamos isso de dermocalásio, ou quando é muito avançado, que pode até inflamar essas pálpebras. A gente chama de blefarocalásio. Então isso é uma doença, é uma alteração que pode sim ser tratada com a cirurgia plástica. Por exemplo, quem tem dificuldade, está percebendo uma dificuldade na visão ali, percebe que a pálpebra está caindo um pouquinho, pode até ter dor de cabeça e outros sintomas, porque a baixa visão, né, acaba incomodando, né? Na verdade, assim, existe um músculozinho aqui que se chama elevador da pálpebra. Ele é muito pequeno, ele tem que fazer um esforço danado para sustentar a tua pálpebra quando tem muita pele. Muitas vezes a gente remove esse excesso de pele, mostra o paciente, ele fica assustado. Porque assim, nossa, tudo isso que eu tinha, então, todo esse peso, teu olho tem que levantar, tua pálpebra tem que levantar e sustentar. E muitas vezes a gente pode corrigir também, Vanessa, a sobrancelha, que é um outro sinal de envelhecimento. Com o tempo a sobrancelha vai caindo. Pode cair a cauda, pode cair aqui no meio. Também a gente pode fazer essa sustentação com vários tratamentos, ou cirurgia, ou até com um fio cirúrgico. A gente pode fazer associado a tratamento das pálpebras. Vamos lá,
fiz o procedimento na parte de cima, na parte de baixo, corrigi a sobrancelha. Quanto tempo de recuperação para sair para as atividades do dia a dia? Isso é rápido, geralmente 1 a 2 semanas você já consegue voltar às suas atividades, se você não faz muito esforço físico. Vai ficar a primeira semana inchadinho, né? A gente recomenda muitas vezes fazer numa quinta, numa sexta-feira, emenda no final de semana, você tem uma recuperação mais rápida, né? Para segunda ou terça voltar a trabalhar, se for uma coisa pequena. Casos mais avançados, a gente precisa sim ter uma recuperação um pouco maior. O edema, o resultado final, isso pode levar mais tempo, tá? Mas já pode voltar às suas atividades antes. A gente recomenda compressas frias, o óculos de sol para proteger contra a luz solar. A gente recomenda a cabeceira elevada, não fazer atividade física nesses primeiros dias, né? Mas o paciente pode voltar à sua rotina o mais breve possível. No caso de uma mulher ali, vamos dizer, na faixa dos 50 anos, que já tem marcas de expressão, ela de repente pode fazer essa cirurgia de blefaroplastia como forma também de amenizar alguns sinais aqui, de certa forma tirando um pouco de pele, vai também trazer uma jovialidade? Então, excelente pergunta, porque o que acontece? Quando você sorri, você vê que começa a formar o pé de galinha, né? Geralmente depois dos 25, 30, por aí, vai acentuando o pé de galinha. Eu falei 50, mas é verdade, as marquinhas já começam cedo, né? Então, o que acontece? Lá pelos 50 vai ter mais marcas, muitas vezes fixas, e vai ter excesso de pele. Então, não só a toxina botulínica vai resolver isso mais. Você sorri e vai ficar aquela marca mais permanente. A gente precisa, sim, fazer uma cirurgia para remover esse excesso de pele. Por isso, sempre é bom, indicado, procurar um cirurgião plástico, né, fazer uma avaliação correta para você fazer o melhor tratamento possível no seu caso. Verdade. Dr. Thiago Bodanese, muito obrigada mais uma vez pelas informações. Quem quiser mais detalhes, em @Dr. Thiago Bodanese, está aparecendo aí no vídeo. Também tem o telefone, podem tirar as dúvidas por ali também, né, doutor? Podem. A gente até agradece. Semana que vem a gente está fazendo para agradecer o mês da mulher, finalizar uma semana de algumas avaliações da cirurgia plástica de forma gratuita para realmente realizar o sonho de muitas pacientes, ou homens também, que estão esperando há anos para realizar um sonho e às vezes não tem nem condições financeiras. Então a gente quer ajudar mesmo as pessoas a realizar o seu sonho e se sentirem melhor. Ter mais autoestima. Autoestima. Obrigada, doutor Thiago Bodanese. Até.